CBN Agro, com Éder Campos. Olá, muito bom dia para você. São 8h03 em Campo Grande. Hoje, dia 13 de julho de 2019. Começamos mais uma edição do CBN Agro. Muito obrigado pela sua companhia. E eu lembro que você pode participar conosco pelo Facebook, no nosso perfil lá no Facebook, para você acompanhar essa live. Para quem está ouvindo no rádio e quer também assistir no Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Legal, quer participar do programa também? Pode mandar pra gente aqui o seu WhatsApp. 679-9932-3500. E no programa de hoje eu tenho 3 entrevistados. 2 empresárias do setor rural, que é a Ana Cláudia Rison Regis, que é diretora da Ruraltec, a Priscila Maiolino, que é diretora também da Ruraltec. As duas vieram aqui para falar sobre financiamento, já que a gente está aí recente, né, com o anúncio do governo do Plano Safra 2019-2020. Elas vão falar sobre o Plano Safra, sobre os créditos que estão à disposição do produtor rural. E conosco também Rogério Zarte, ele é produtor rural e vem falar do 3º Fórum da Agricultura ou de Agricultura Sustentável, o evento que irá acontecer aqui em Campo Grande no mês de agosto, dia 5, 6 e 7 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Esses serão os nossos entrevistados e os assuntos do CBN Agro de hoje, que nesse momento está ao vivo pelo Facebook. Vamos entrar lá, gente, no Facebook? Compartilhar? Estou entrando lá, olha. CBN Campo Grande. Estou digitando aqui, ó. CBN Campo Grande. Entrei. Ao vivo a gente aqui, ó. Agora nós vamos compartilhar com os nossos amigos que estão nesse momento também nas redes sociais. A gente vem aqui e compartilha. Compartilhei o meu aqui, ó. Aí eu peço a você, Ana Cláudia, Priscila e também o Zarte, se tiver condição, né, de compartilhar agora aí com os seus amigos do Facebook. Bom, começa o programa hoje com uma notícia muito triste, né? Uma notícia que impactou muito ontem, em especial aqui o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas toda a pecuária brasileira. Faleceu ontem o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, engenheiro agrônomo, Dr. Armindo Kischel, meu amigo pessoal. Nós, inclusive, trabalhamos juntos, eu e o Armindo, apresentávamos todos os sábados um programa no canal do Boi. Por sinal, o último programa que gravamos juntos foi no dia 29 de junho, né, o mês passado. Ele estava ontem em viagem para o Mato Grosso, para Sinop, quando sofreu um infarto no miocárdio agudo e veio a falecer. Né, nós temos aí uma triste notícia, então, para quem é do setor rural, para quem é do segmento rural, os embrapianos, uma grande perda, né? 63 anos, 2 filhos, 3 netos, mas deixa um grande legado para todo mundo, grandes informações, muita tecnologia, algumas delas que revolucionaram a pecuária brasileira, como técnicas de plantio direto, informações sobre pastagens, várias cultivares que passaram pela mão do Armindo Kischel, que hoje nós temos à disposição da pecuária brasileira, também da agricultura, por conta do plantio direto, uma grande perda. Sentimos muito, a família é o nosso pesar, e aos amigos também, né, os nossos sentimentos. Lamentável, né, Zarte? Bom dia. Bom dia. Bom falar com você, bom falar também com as nossas entrevistadas. Ana Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Priscila Maiolino, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo legal, e vocês? Tudo bem. Tudo bem. Pronto para bater um papo com a gente aqui? Claro. Vamos embora, vamos falar de agricultura e pecuária brasileira. Vamos falar do agronegócio brasileiro, que esse é o nosso tema. Aí 3 convidados para falar sobre esse assunto. Agora, antes da gente falar efetivamente do nosso tema de hoje, que é a questão do Plano Safra 2019-2020, que o governo anunciou recente, né? A gente vai falar também do Plano Safra aqui no Mato Grosso do Sul, Plano Safra Estadual, e vamos falar também desse encontro muito importante da agricultura sustentável. A gente tem que entender o que é sustentabilidade e lembrar que a questão social, econômica, passa pela sustentabilidade também. E o Rogério Zarte vai nos ajudar nisso. Deixa eu começar com a Ana Cláudia e com a Priscila, falando um pouquinho do trabalho que elas realizam
na empresa que elas têm, né? Que é a Ruraltec. É isso? Isso. Então vamos lá, começa a Priscila falando um pouquinho de vocês. Bom dia. Nós trabalhamos com a elaboração de projetos de crédito rural e com assistência técnica na área do agronegócio. Fazemos projetos de custeio e investimento para várias instituições financeiras. Legal. As duas são formadas em? Veterinária. Ah, você é veterinária. Sim. E nós temos uma equipe que trabalha conosco, que é formada por um veterinário que vai a campo e um agrônomo. E a Ana Cláudia? Também veterinária? Sou médica veterinária. Legal. Bom, a gente tem percebido que o público feminino tem sido crescente no agronegócio, né? Não só no campo, mas nas empresas que prestam serviço para o setor rural. O que é muito bom, né? Sim. Porque primeiro que essa igualdade, a gente tem que realmente ter isso nas funções, nos trabalhos, né? E de uma maneira muito positiva, a inclusão da mulher no meio rural. Não é o nosso assunto de hoje, mas é muito positivo. Nós já conversamos com outras mulheres também que abriram empresas aqui, né, como a Laura e também a Isabelle, que são da ProRural. Já falamos com outras produtoras e também empresárias do setor. Então, a gente vem acompanhando um crescimento, uma participação maior das mulheres no setor rural. O crédito rural foi lançado no dia 18 de junho. junho. Né? Foi o anúncio do governo Sim, federal, né? Foi. Foram 252 milhões, é isso? Isso. Total? Praticamente 252 bilhões. Bilhões, o total. desculpa, falei errado, são bilhões. Aham. Né? Isso mesmo. Tá, agora eu quero saber de vocês, qual é a visão que vocês têm, ou a opinião que vocês têm sobre esse montante? Caiu bem para o setor? O setor aprovou esse volume ou ainda ficou reticente? Qual foi a sensação que vocês tiveram sobre isso? A percepção? Éder, com certeza, esse Plano Safra está sendo um bom plano, no nosso ver. Não é o suficiente ainda, infelizmente, né? O produtor brasileiro, ele precisa de mais recurso rural, porém, pelo que assim a gente está vendo, né, dessa nova política, né, com certeza é um Plano Safra bom, porque a gente achava que ia vir bem pior, com uma taxa assim de juros maior, né, mas aumentou apenas 1% para os grandes produtores, né, e ela se manteve praticamente 6% para os médios produtores. Então, ainda está uma boa taxa aí e o produtor pode pegar sem medo o crédito rural. O anúncio ficou envolto aí de algumas expectativas e alguns mistérios, porque ninguém sabia qual seria o montante, qual seria o volume. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um novo cenário, né, político no Brasil. Temos um novo cenário no Brasil com as questões políticas. Nós vimos de governos anteriores, né, que se denominavam governos de esquerda, e aí entramos num outro governo que aí o pessoal diz que é extrema-direita. Não é o caso, nós não vamos discutir política, Sim, não é isso. com certeza. Mas, de qualquer maneira, isso tudo impacta diretamente na economia. Ao mesmo tempo em que o setor rural, amplamente, né, Rogério Zatti, o setor rural apoiou o Bolsonaro, né, para ser eleito presidente do Brasil. Esse montante, embora talvez, você disse, né, Ana Cláudia, que não é suficiente, mas para o Zatti agora, embora talvez não suficiente, Zatti, mas agradou o setor rural, o setor rural ficou satisfeito com esse montante, com esse volume, 252 bilhões? Sim. É suficiente dentro da atual demanda que nós temos aí para crédito, para custeio principalmente, para investimentos que ainda está um pouco restrito, né? Ainda falta algumas adequações para que ele seja exercitado. Agora o custeio já está sendo utilizado, já estão sendo liberados esses financiamentos. Semana passada, ou acho que foi semana passada também, o Banco do Brasil, juntamente com o governo do Estado e a ministra Tereza Cristina, estiveram reunidos aqui em Campo Grande e anunciaram um plano safra do Estado. Não é isso, Priscila? Isso, foi feito o lançamento oficial pela ministra e pelo Banco do Brasil. Mas, na verdade, esse plano já está em vigência desde o dia 1º de julho. Essas taxas já estão sendo praticadas desde o dia 1º de julho. Tá. Agora, né? Recente? Exato. Dia 1º de julho. Bom, expectativa aí do setor de captação. Já tem uma expectativa de quanto o setor deve captar? Vocês sabem de quanto estão buscando? Estão buscando mais? Estão buscando menos? Está igual ao ano passado? Como é que está isso? Então,
As pessoas ainda estão um pouco reticentes, estão aguardando porque os créditos de custeio já estão liberados, mas a grande expectativa aqui no nosso estado, na nossa região, é para o FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é uma linha de investimento mais praticada aqui na região, uma linha com prazos longos, com uma taxa baixíssima, menor que as taxas praticadas no custeio, e essa linha ainda não está... Não conseguiram ainda liberar o recurso dessa linha, então ela ainda está em stand-by. O FCO? Exatamente. Ainda então não está liberado. Não, eles estão finalizando os procedimentos que eles precisam para liberar a linha. Tá, isso para o Banco do Brasil, todos os bancos? Todos os bancos. Todos os bancos. Todos os bancos, né? Bom, a gente vai partir agora um pouquinho para entender essa questão de financiamento, porque muitas vezes o produtor rural ele precisa do recurso, mas não sabe como chegar até o recurso. E aí entra vocês duas, né, na área da assessoria para ajudar o produtor a fazer a coisa certa. E eu conversava essa semana, viu, Zarte, com o superintendente do Banco do Brasil, que é o Sandro Jacob Sangrando, e a gente lembrava um pouco sobre essa questão de financiamento do Brasil. E por muitos anos, nós cometemos, eu digo nós porque eu sou do setor rural, né, família também do setor rural, cometemos alguns erros na captação de recursos. Sempre que pegávamos recursos, nós não tínhamos como prioridade o investimento na produtividade. Mas muitos produtores corriam lá e compravam caminhonete nova, por exemplo. E desfocavam o seu investimento para aquilo que o recurso era destinado, ou seja, para aumentar a produtividade, para investir na propriedade. E muitas vezes acabavam tendo algumas situações ruins para poder posterior cumprir o compromisso, né, desse recurso que foi captado, porque não aumentou a produtividade e o dinheiro foi embora. E aí entra a assessoria. Essa mentalidade do produtor rural mudou? O produtor entende que hoje que recurso captado em instituições é para investimento efetivo na produtividade, ou ainda a gente tem um resquício daquele, não, vou pegar um dinheiro, agora estou com dinheiro no bolso, vou comprar um carro novo? Mudou, mas é uma coisa que precisa melhorar muito ainda, Éder. Os produtores, geralmente, eles nos procuram já perto da época de realizar investimento. O que acontece? Nós precisamos pegar os recursos a curto prazo, que são os recursos mais rápidos de serem liberados, que é o custeio, que tem um prazo de 1 ano, no máximo 2 anos para pagamento. Isso aumenta o endividamento a curto prazo do produtor rural e esse é um grande problema no setor. Se a pessoa se programa, nos procura com antecedência e a gente pode fazer todo um planejamento do serviço que vai ser executado, nós conseguimos pegar linhas que vão até 15 anos de prazo. E isso dentro do fluxo de caixa da propriedade acaba sendo diluído. E você não tem aquelas dívidas a curto prazo que vão virando um bolo de neve e que são o maior problema de grande parte dos produtores hoje. Quais são os erros mais comuns que os produtores cometem ao buscarem recursos financeiros? Primeiro é a falta de planejamento. Você pega um recurso que você poderia pegar uma linha, por exemplo, para reforma de pastagem que tem 12 anos de prazo. Mas não, você vai lá e pega um custeio que você tem que pagar em 1 ano. Você não vai ter colhido frutos dessa reforma em 1 ano. E segundo, pegar um custeio para pagar outro custeio. Você vai simplesmente postergando e aumentando a tua dívida. Entendo. O Zarte, dá licença, eu vou colocar o Zarte na conversa também. Acho que as instituições financeiras, o governo federal, deveria mudar o modelo de empréstimo na questão do prazo. Porque vamos pegar na pecuária, por exemplo. O produtor rural pega lá o dinheiro para poder fazer um investimento em matrizes, né? E o matrizes, claro que ele está querendo o bezerro. Mas o bezerro, para sair da fazenda, vai levar no mínimo 2 anos. E os financiamentos são abaixo disso. Abaixo desse tempo, né? Alguns financiamentos. Existem linhas de crédito específicas, né, para cria também, para aquisição de matrizes com prazos mais alongados. Mais alongado. Sim. E é importante, então, que o produtor tenha esse entendimento dessas linhas de crédito. A Priscila... Com relação à mudança do sistema de crédito agrícola, eu acho sim que é urgente e é fundamental. Nós temos essa questão da necessidade de projetos anuais. Todos os anos o produtor tem que ir ao banco, primeiro tem que ir a um escritório de planejamento, fazer um projeto que custa caro, no mínimo 2,2% mais ou menos do valor que ele está financiando, e apenas durante 6 meses. A gente sabe que qualquer projeto de produção agropecuária, ou agrícola especificamente, leva no mínimo 5 anos.
desde a adequação da área, enfim, a continuidade do sistema de produção. Então, por que não fazer um sistema de crédito rotativo que abranja toda essa época de utilização desse crédito? Isso aí simplificaria bastante a questão burocrática e também o custo, já que nós temos que fazer projeto, nós temos que pagar análise de projeto, nós temos que, enfim, fazer toda aquela papelada, aquela burocracia, ano a ano, aliás, de 6 em 6 meses, porque se faz para soja, se faz para o milho, enfim. Então, eu acho que é urgente que haja um sistema de crédito rotativo como existe em outros países, onde se faz uma garantia e aquela garantia fica apenas sendo liberada. Pagou, libera automaticamente. Por que não ser assim? Legal. Deixa a Ana Cláudia falar um pouquinho, que ela está doida para falar com a gente, tá vendo? Então, eu estava aqui pensando, na verdade, você está pagando caro, hein, Zart? Desse 2,2 aí, nossa, está mais em conta aí, ó. Então, o que eu vejo assim, na verdade, o produtor ele tem que se planejar. E aí entra isso que o senhor falou também, sobre essa, tipo assim, a cada 6 meses tem que se programar realmente para estar vendo o que vai fazer, o que vai ser feito na fazenda, né? Se é soja, se é pecuária, e também para estar vendo todos os documentos se estão certinho, né? Todas aquelas negativas que realmente o banco precisa que esteja tudo certinho, saindo, né? Porque senão, se chegar lá na frente e não está saindo, aí é um problema grande. Não libera nenhum tipo de recurso no banco. Outra coisa que a gente estava conversando aqui é que também hoje existe uma fiscalização do Banco Central muito intensa, coisa que há 5 anos atrás não tinha. Então, assim, tá mais difícil do produtor pegar algum tipo de crédito, por exemplo, para comprar um tipo de carro, entendeu? Ele tem que pegar para aquilo que está escrito naquele projeto. Específico, destino específico, destinado. Exatamente. Então, hoje está bem mais difícil. O Banco Central, ele está de olho. Tá bem... E é bom que seja assim. Sim, concorda com certeza. Comigo? É bom que seja assim. Natural. Tem que ser feito certo, né? Usar na atividade. Certa, Com certeza, foi para aquilo que ele captou recurso, né? Bom, são 8 horas e 20 minutos, nós vamos agora para o intervalo comercial. Vamos faturar um pouquinho, Valdir? Valdir Nunes. Obrigado, Valdir Nunes. Me socorreu rapidamente aqui, viu? Eu vou reforçar para você aqui, ó. 99932-3500. É o nosso WhatsApp. E também a gente está ao vivo agora aqui pelo Facebook. E tem muita gente acompanhando aqui, hein? 2 pessoas. Tá bom, né? Tá legal. Tá sábado. Não tem problema não, gente. Depois fica on demand essa nossa live depois. E ainda a gente vai replicar isso nas nossas redes sociais. Vai para o site jpnews.com.br, que está ali o site da CBN Campo Grande, ou cbncampogrande.com.br. A gente vai depois desdobrando essa informação e ela vai ganhando corpo. Essa é uma grande mudança que as mídias sociais, né, trouxeram para a economia, de modo geral, né, todos os setores. Mesmo que a gente faça a entrevista hoje, depois pegamos esse material que foi apresentado aqui, esse nosso bate-papo, e nós replicamos isso nas redes sociais. E aí ganha um corpo muito grande, né? Vai tomando aí uma proporção muito grande. Bom, deixa eu aproveitar o Rogério Zart, que está aqui conosco, vai falar sobre um grande encontro da agricultura sustentável. Esse tema também a gente vai trazer daqui a pouquinho, aqui dentro do programa, o terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. O evento vai acontecer em Campo Grande. O primeiro e o segundo foi em Goiânia, né? Goiânia. E a partir desse ano, o GAS, que é o Grupo Agricultura Sustentável... Aqui de Mato Grosso do Sul, né? Resolveu, então... Trouxe para cá. Né? Mas vai ser itinerante a partir de agora, né? Ou não? Sim. A ideia é que ele rode o Brasil. Brasil inteiro. Brasil todo. Você é vice-presidente do GAS, é isso? Eu sou coordenador aqui do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. O presidente é nosso amigo Rogério Vian, seu xará. O Rogério, falei com ele ontem, deve nos acompanhar também nesse momento. Um abraço para ele. Bom, vou falar um pouquinho do fórum. Acontece dia 5, 6 e 7 de agosto no Rubem Gil de Camilo, é isso? Qual é o objetivo desse evento? Sim. Para contextualizar a agricultura sustentável, sistemas de produção agrícola, principalmente, dependem de 3 fatores, que são os químicos, físicos e biológicos. O sistema atual de agricultura que nós estamos utilizando desde a década de 30, com a Revolução Verde, priorizam os fatores químicos, em detrimento aos outros 2, aos físicos e aos biológicos. Nosso objetivo, então, é levar em consideração todo esse universo da produção, da interação solo-planta. Esse sistema convencional que nós estamos utilizando tem nos trazido algumas dependências de pacotes tecnológicos
muito caros e alguns ineficientes que não atendem mais às nossas demandas, principalmente demandas ambientais e econômicas. Legal. Ana Cláudia, existe alguma linha de crédito para quem preserva o meio ambiente, o produtor rural que tem alguma linha especial para a sustentabilidade, não? Sim, nós temos uma linha pelo BNDES que se chama ABC, que é uma linha justamente que ela pega praticamente nisso que o Zarte está falando aqui. É uma linha que ela tem até 15 anos de prazo, com 3, 5 de carência, é uma linha excelente. E todos os bancos e cooperativas têm esse tipo de linha. Sicredi, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Tá, como que funciona essa questão de sustentabilidade e recurso financeiro? Quais são as normas, as regras para esse Então, recurso? nessa linha, na verdade, ele tem vários tipos, assim, ele pode, por exemplo, fazer uma reforma de pastagem, onde ele falou, né, que não precisa usar produtos químicos necessariamente, né, ele pode fazer toda a parte da reforma, ele pode, tipo assim, ele vai mais ali quando você compra algum tipo de calcário, insumos, né? A parte de fertilizantes também, onde não precisa usar alguma coisa química ou então defensivos, né? Também. Ou seja, então tem vantagem para quem é conservacionista, é isso? Com certeza. Bacana. Tem que sim. não está sendo muito utilizada essa linha de crédito e Sim. bastante engessada também. Eu acho que ela deveria ser descomplicada para que tenha um acesso, digamos assim, mais facilitado. A partir desse ano agora, nesse novo Plano Safra, isso está ficando cada vez melhor. A linha do ABC está sendo cada vez mais usada. Realmente, antigamente era bem complicado a gente usar a linha, era assim, burocrática demais em relação ao FCO, mas agora está bem melhor, visto também assim mais para esse lado da sustentabilidade. Isso porque também há um crescimento e entendimento por parte dos produtores, como o Rogério Zarte, que é possível sim produzir e preservar, não é, Priscila? No estado, Éder, como a gente vai, assim, é cultural do produtor usar a linha do FCO, acaba que as outras linhas ficaram de lado, né? Mas, por exemplo, com essa questão de sustentabilidade, que está muito forte hoje em dia, no ABC você pode, por exemplo, reestruturar sua reserva legal, suas APPs. Então, ela é a linha que oferece esse tipo de possibilidade. Então, os produtores acabaram abrindo a mente para essas novas linhas de crédito, entendeu? Para sair daquela rotina do FCO. E a demanda também, né, haja vista agora com esse acordo Mercosul-União Europeia, vai se valorizar muito produtos isentos aí dos chamados agroquímicos, né, agrotóxicos. Bem lembrado, Zarte. Zarte. Bem lembrado. Esse é um ponto fundamental que a gente deve abordar aqui no programa, porque além dessa questão da liberação, que foi um assunto pontual de junho para cá, esse acordo também entre Mercosul e a União Europeia foi o outro ponto que trouxe um grande impacto e expectativa no setor rural, né? Só que aí nós temos que estar preparados. Preparado de que maneira? Produtos que sejam competitivos lá fora. Competitivos lá fora. E é uma cobrança muito grande, né, Priscila e Ana Cláudia, sobre essa questão da produção sustentável, né? Bom, nós vamos em instantes para o CBN, repórter CBN. Obrigado, Valdir. Eu ia falar CBN Agro, estou com CBN Agro na cabeça. Repórter CBN, vamos ficar informados com as principais informações do Brasil e do mundo. É um giro aí pelo mundo das informações. E em 3 minutinhos a gente fica sabendo aí de tudo que está acontecendo. Daqui a pouquinho o Paulo Cruz já chegou aqui. Depois do CBN Agro teremos o Paulo Cruz com o CBN Motors, que vai trazer aí muitas novidades e informações do mundo automobilístico. Lembrando que você pode participar conosco, 999323500, nosso WhatsApp. E também pelo Facebook, nesse momento, uma live para você assistir onde você estiver. Se saiu agora do rádio, quer acompanhar, continuar assistindo o programa, ouvindo o programa, você pode fazer isso pelo Facebook, tá certo? E lembrando que esse bate-papo depois ficará à disposição no nosso site cbncampogrande.com.br e outras informações do agronegócio também. CBN Agro Entrevista. 8h mais 35. O CBN Agro de hoje conversa com a Ana Cláudia Rizon Regis, diretora da Ruraltec, e com a Priscila Maiolino
Tramontini, que também é diretora da empresa, também da Ruraltec. As duas são sócias e estão aqui para falar sobre as linhas de crédito, né? Financiamentos para os produtores rurais. Bom, nós começamos agora, e conosco também o Rogério Zarte, que é do GAS, Grupo Agricultura Sustentável, e veio falar sobre esse assunto, agricultura sustentável, que Campo Grande vai receber nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no Rubens Gil de Camilo, o terceiro Fórum Brasileiro sobre o tema, sobre o assunto. Agora, voltando ao nosso assunto de hoje, principal, que são as linhas de crédito disponíveis para os produtores rurais. O Zarte lembrou muito bem que um fato, né, que chama a atenção, não só para o setor produtivo, mas também para os investimentos, é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Como que esse acordo vai impactar na produtividade no Brasil e deve impactar também no crédito? Como que vocês veem essa situação? Então, esse acordo, ele tem sido trabalhado em cima dele há mais de 20 anos, né? E a intenção dele é reduzir até zerar as tarifas de importação de cerca de 90% desse comércio bilateral. Com ele, a gente acredita que vão aumentar as exportações e aumentar os investimentos aqui no nosso país. Vai ter um aumento nas cotas para carne, açúcar, para etanol, e vão ter algumas tarifas eliminadas. Então, como o Zarte já falou, a gente vai precisar de recurso, entendeu, para investir nos nossos produtos no agronegócio, para que a gente se torne competitivo lá fora, para que a gente leve o nosso produto de forma competitiva. Então, para isso, a subvenção do governo, com certeza, vai ser essencial. E essa competitividade sempre vem na questão padrão e segurança alimentar, né? Qualidade, né? Qualidade, né, Zarte? Qualidade do alimento. É bom lembrar que é uma mão de duas vias, né? Nós vamos ter que importar também. Vai vir muito produto que vai competir aqui. Já visto a questão dos vinhos, né? E dos lácteos, que vão competir diretamente com a nossa produção aqui. Então tem que se encarar também esses aspectos aí. Inclusive, semana passada, 188 países estiveram reunidos na Itália, né, discutindo as questões do Códex Alimentares, né, ou seja, as questões de produção, segurança alimentar. E o Brasil, claro, tem que estar inserido nesse contexto, já que é um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos do mundo, né, com grande possibilidade de crescer nos próximos anos por conta de área e também aumento de produtividade por área. Outro assunto que a gente tem que trazer aqui, e eu gostaria que a Ana Cláudia nos ajudasse nisso, a questão das taxas de juros. As taxas, como elas ficaram? Agradaram os produtores, não? Então, Éder, eu acho que a ênfase, né, esse novo Plano Safra teve é de ajudar realmente os pequenos e médios produtores. Então, a taxa do pequeno se manteve em 3% a 4,5%, a taxa do médio ficou em 6% e do grande produtor que subiu 1%, mais ou menos, em média, e ficou em média de 8% ao ano, né? Para custeio, investimento também, ela fica entre 7% e 8% ao ano. Pode ir. Bom ou razoável? Então, eu acho que eles fizeram certinho, porque, na verdade, o grande produtor, ele não precisa, né, de tanto recurso, igual o pequeno e o médio, para ele realmente crescer, né? É isso que a gente tem que olhar. E o grande produtor, não, ele já está grande. Tem Então, recurso próprio, tem né? recurso próprio, com certeza. O pequeno e o médio tem que crescer. Tem que crescer e virar um grande. É isso que eles estão vendo e eu acho que está certinho. Então é justo. É justo, com certeza é justo. Enquadra. Uhum, Enquadra, adequado. né? Adequado. Adequado. Bom, concorda, Zarte? Sim, se bem que existem também outras taxas aí embutidas que tem que ser levadas em consideração e encarece o resultado final, né? A questão de análise de financiamento que o banco cobra, análise do crédito, né? Além de termos um projeto, ainda se cobra análise desse projeto. Quer dizer, Sim, na verdade... Também a questão das reciprocidades que os bancos normalmente exigem por parte do produtor, seguro, obrigatório muitas vezes, né? Bastante caro, enfim. Seguro é uma outra questão que a gente vai abordar agora, Sim. né, a questão do seguro rural, porque a gente sabe que o produtor está sujeito a essas condições climáticas, a perdas, a intempéries. Pode ser que tenha uma quebra de safra. E o seguro rural? Como é que ficou o seguro rural? O seguro foi destinado nesse ano safra 1 bilhão para a subvenção dele, que é um valor bem maior do que no último plano safra, que foi de 400 milhões. E onde entra o seguro? Ele diminui os riscos do financiamento, porque ele dá mais segurança ao produtor e à instituição financeira,
Isso facilita a liberação do recurso, dando mais segurança às operações. E é o que o produtor precisa, né? Segurança para trabalhar. Exatamente, porque não adianta só a instituição financeira ter segurança. O produtor também precisa ter. Uma via de duas mãos. Não adianta ele ter 10 safras ótimas e ter uma péssima, e ter uma frustração numa safra e ele simplesmente se descapitaliza. Ele precisa desse seguro. Com certeza. E assim, a gente está vendo que o produtor rural brasileiro, ele vem com dívidas, né? Então, esse seguro rural, ele é muito bom para os bancos também, né? Porque dá uma segurança para o banco, né? Então, eu acho que ele vem numa boa hora. Né? Diminui o risco e assim ele consegue também liberar mais recursos. Né? O seguro rural contempla o quê? Por exemplo, quando o produtor faz tipo assim, planta soja, você pode fazer deu quebra de safra. O seguro, sim, deu quebra, algum tipo assim, intempéries do tempo, né? Também. Pragas, tempo, quebrou a safra clima. dele, ele está coberto, é isso? Ele está coberto, com Maravilha. certeza. Ele tem uma série de regras, ele depende muito de qual seguro ele vai usar. Mas, assim, para te dar uma ideia, ele cobre mais ou menos 70% da safra. Obviamente que depende de cada caso é um caso, entendeu? Mas é uma média de 70% da safra e ele te indeniza visando a média da região. As seguradoras têm uma média de produção da região e ele te indeniza em cima dessa média. Tá. Se a média foi 60 sacas, 50 sacas, 100 sacas, indeniza sobre essa média da região. Exatamente. Bacana. Bom, muito bem. Bate-papo com a Ana Cláudia Rison Regis, diretora da Ruraltec, e com a Priscila Maiolino, que também é diretora da empresa, falando sobre o Plano Safra 2019-2020 e as captações de recursos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Elas dão assessoria para o produtor nesse quesito. Deixa eu finalizar o programa com o Rogério Zatti, falando do encontro que teremos aqui no mês de agosto, dia 5, 6 e 7, terceiro Fórum da Agricultura Brasileira, da Agricultura Sustentável, né, Zatti? Sim. Essa será uma programação bastante intensa, começará no dia 5, praticamente à noite, com a inscrição e uma palestra de abertura, digamos assim, a cargo do professor Rui Caldas, que é um pesquisador e um professor, inclusive lecionou aqui na Universidade UCDB e também na UFMS, até recentemente recebeu o título honoris causa. Ele é um entusiasta dessa agricultura sustentável, especializado em nutrição vegetal, e vai falar bastante sobre rochagem. No primeiro dia, no dia 5, teremos também um mini curso para aqueles produtores que ainda não estão praticando, que estão curiosos e querendo aprender sobre os sistemas básicos de produção sustentável. Serão 11 palestras no total, né? Sim. 11 palestras tratando do tema, trazendo esse assunto Sim. que é muito importante para a sustentabilidade. E a gente tem que entender que sustentabilidade não é só a questão ambiental, a questão social e econômica. Né? Nós temos, inclusive, uma palestra no segundo dia com Antônio Schacker, que é o titular da empresa Integra e participa também da Terra Consultoria, que vai tratar especificamente sobre essa questão de gestão e custos de produção, já que esse é um dos grandes, digamos assim, fatores do nosso sistema, que é a diminuição de custos em relação ao sistema convencional. Maravilha. Bom, as inscrições podem ser feitas por um site agrisustentável.com.br. Exatamente. Né? Quem tem interesse, a expectativa é receber cerca de 800 a 1.000 pessoas aqui em Campo Grande, né, do Brasil todo e fora do Brasil, para acompanhar de perto essa, não sei se é filosofia, se é técnica, que vem crescendo no Brasil. Nós chamamos de a evolução da agricultura, já que nós tivemos a revolução e agora nós estamos evoluindo com essas características aí mais isentas dos chamados agroquímicos. E é isso mesmo, tem que evoluir de todas as maneiras sustentáveis, né? Ambiental, social e econômica, onde entram aqui as nossas convidadas para ajudar o produtor rural na captação de recursos, ou seja, a gestão do negócio é muito importante. Para finalizar, Priscila, por favor. Sim, por isso que a gente pede, Éder, que o produtor se planeje com um pouco de antecedência, para que a gente tenha tempo de fazer um bom planejamento, de enquadrar ele nas melhores opções de linha de crédito, para que ele evite, mas não que ele não pegue, mas para que ele evite esses recursos a curto prazo e possa fazer uma programação do fluxo de caixa dele adequada. Legal.
Ana Cláudia, perdão. Sim, isso que a Pri falou é realmente o que o produtor rural tem que fazer. É tentar praticamente evitar as linhas a curto prazo para não virar um bolo de neve de dívidas, né? Tá, se programar. Se tiver dúvidas, procure quem saiba. Consulte a Ruraltec. Estamos aí à disposição do produtor. Legal, obrigado. Rogério Zarte. Obrigado a vocês. Reforçar, então, a importância da participação dos produtores nesse evento, que é fundamental para essa transição, para sairmos, então, dessa dependência de pacotes que não estão mais atendendo a nossa expectativa. Pacotes tecnológicos, né? Sim. Tá certo. Paulo Cruz. Você não estava no programa, tá chegando agora. Vem cá, acelera aí isso. Põe a música ali. Olha aí. Que sonzeira essa daí, hein, Paulo Cruz? Fica aqui pertinho de mim. Fala aqui, ó. Pois é, meu amigo Éder. Você está falando bom dia para os nossos aqui. Fiz o cara ficar de joelhos, hein? Pois é, né? Pois é. Ó, a gente está saindo do rural, mas a gente vai continuar no mundo, né? Vou falar de touro. Não é vaca, não é nada, mas é touro. Vamos continuar no lançamento da Fiat Toro, né? É o lançamento da semana, a gente teve lá no Nordeste, né? Uma picape, né? Que tem a ver com o mundo rural também, né? A gente vai sair do mundo agro agora para acelerar nos motores. Eu até estava ouvindo vocês falarem também da importância do crédito também, né? Para as máquinas, né? Que as picapes impulsionam o homem do campo. Sim. Como é importante também a gente estar antenado com isso, né? A gente sabe como é importante. O homem do campo hoje está muito modernizado, né? Precisa E é um instrumento de trabalho. Hoje... E tem linhas de crédito para isso. Que bom, que bom. Vamos motorizar todo mundo aí nesse campo. Legal, você já começou o programa, Paulo Cruz. Eu estou indo embora. Abraço, gente, muito obrigado. Na sequência, Obrigado. Paulo Cruz com o CBN Motors. E hoje é dia mundial do rock, viu? Olha a música. Você viu que a trilha do CBN Motors é no rockão, né? Põe aí, sobe aí, eu tô indo embora. Tchau. CBN Agro, com Éder Campos.